Que loucura, gente. O Marcelo Marques, um grande favorito para ser presidente do Grêmio a partir de janeiro, anunciou que não é nem mais candidato. Retirou a candidatura e fez isso numa entrevista ao vivo na Gaúcha, pegando de surpresa todo mundo, inclusive quem estava com ele na campanha. E segundo o Marcelo Marques, é uma decisão irreversível. Os bastidores do Grêmio estão pegando fogo. Eu vou dividir com vocês aqui as primeiras informações que ajudam a entender por que o Marcelo Marques fez isso. Eu conversei com o Marcelo Marques e vou dividir com vocês o que ele me disse. E vou dividir também o que vai acontecer já nos próximos dias. Mas eu te adianto que esse assunto ainda vai render muito. Mas muito mesmo, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. A desistência de Marcelo Marques de ser presidente do Grêmio. Bom, da entrevista toda que ele deu no Sala de Redação na Rádio Gaúcha, tem uma frase que me chamou muito a atenção. Eu vou pegar essa frase para a gente começar a conversar sobre essa história. Eu anotei, abre aspas, talvez tenha sido uma análise equivocada da minha parte, de que eu conseguiria cuidar de tudo e passar por cima desses detalhes políticos. Por que eu estou pegando essa frase? Porque cita detalhes políticos, né? E cita aqui a posição dele, Marcelo, dizendo que talvez ele tenha se equivocado na análise, né? De que ele conseguiria cuidar de tudo. Essa frase ela sintetiza, porque ele fez uma análise, ele acha que ele errou, e que mesmo cuidando de tudo, da compra da arena, de investir no futebol, ele ainda assim entende que não conseguiu passar por cima de detalhes políticos. Essa frase é o resumo da entrevista. Ele anuncia que está fora e por questões políticas. A entrevista no Sala de Redação é longa, vocês já viram em vários lugares, eu tenho certeza, a repercussão. Eu sou um dos últimos a gravar vídeo sobre isso, porque eu estava atrás de detalhes, o que aconteceu, né? A primeira definição que eu recebi, ainda com o Marcelo no estúdio da Rádio Gaúcha, foi a seguinte: uma picuinha política. Essa foi a primeira definição que eu recebi. Eu digo, tá, eu quero entender um pouco mais. A informação é de que a atual gestão teve uma reunião com o Marcelo Marques e com os outros líderes da candidatura do Marcelo e pediu para que, na eleição do Conselho Deliberativo, fossem colocados 15 nomes de pessoas que trabalham no Grêmio, que ajudam o Grêmio, enfim, que são dirigentes do Grêmio e que precisam renovar a cadeira de Conselho Deliberativo. O Marcelo disse que ok. Mas houve uma desavença, um desajuste entre as pessoas que fazem parte da chapa do Marcelo, tá? Dizendo que não aceitavam que essas 15 pessoas indicadas pela diretoria atual entrassem à frente de outros que estão desde o início da jornada. Vão haver várias versões, vão surgir vários pontos aí, tá? Mas o principal ponto colocado pelo Marcelo é essa desavença política, que segundo ele faz com que ele desista. Porque mesmo com tudo que foi feito até então, o Marcelo, nas palavras dele, na Rádio Gaúcha, viu que não tinha como superar essa disputa política nos bastidores. Só para a gente se localizar aqui no tempo e no espaço, o Marcelo ele nunca foi candidato oficialmente à presidência do Grêmio porque o processo eleitoral agora começou. Ele recém começou. Nessa semana, segunda-feira, é que começou o período de inscrições das chapas para a eleição do Conselho Deliberativo. E só para a gente entender, o Conselho Deliberativo é como se fosse a Câmara dos Deputados ou uma Câmara de Vereadores, tá? E o Conselho de Administração, no caso do Grêmio, é uma mesa onde estão os vice-presidentes eleitos e o presidente. Então o Conselho Deliberativo ele não tem uma conexão direta com as decisões do clube, mas ele é muito importante politicamente, porque ele vai dar base para que a diretoria possa aprovar não só as contas, mas orçamento e outros projetos, enfim, mudando o estatuto ou adequando alguma coisa. Então é importante ter o apoio do Conselho Deliberativo, tá? E já faz muito tempo que disputa dentro de Conselho Deliberativo no Brasil, em clube de futebol, é uma disputa muito acirrada. E em Porto Alegre a gente já viu disputas também muito acirradas. Essa eleição do Grêmio agora em 2025 é só mais um exemplo disso, tá? O Marcelo, eu tentei entrevistar ele e ele disse, não, eu não quero dar entrevista, mas a gente trocou mensagens, tá? Antes de eu preciso dizer duas coisas antes de relatar para vocês como é que foi a minha conversa com o Marcelo Marques.
eu já tinha um relato dos bastidores de que o Marcelo ele estava tentando se manter distante de entrevistas e de manifestações, porque ele queria ficar um pouco nos bastidores. Ele sentiu que ele estava que ele estava ficando muito em evidência naquele momento, sem ser nem sequer oficialmente candidato à presidência do Grêmio, mas o grande favorito, inclusive, para ser aclamado. Então, o Marcelo ele começou a se assustar com toda semana ser ligado a um negócio milionário. Ele começou a se sentir sobrecarregado, tá? E aí nós vamos chegar na conversa que eu tive com o Marcelo Marques, tá bom? Já pode deixar o teu like no vídeo aí. Bom, eu mandei uma mensagem perguntando para ele, cara, deixa eu entender o que aconteceu aqui. E ele me respondeu, eu vou resumir aqui uma das mensagens. Ele disse, tá tudo bem, estou bem. A questão política foi só a gota d'água. Eu estava me sentindo sobrecarregado em tudo. Foi essa a primeira mensagem que o Marcelo me mandou, tá? Nessa mesma mensagem ele ainda finaliza ali, vamos seguir apoiando de fora. O Marcelo Marques ele tem sido taxativo com quem ele tem falado nas últimas horas. Ele está fora da corrida presidencial e ele está fora, inclusive, de apoiar alguém nessa eleição de conselheiros, tá? E aí eu trago aqui um respiro no diálogo para dizer a vocês que gerou uma surpresa muito grande nos bastidores e tem duas interpretações que correm nos bastidores do Grêmio. Primeiro, que ele saiu completamente desiludido com a política do clube e que a posição é definitiva. E a outra leitura é de que se trata de um recuo, talvez não estratégico, talvez não pensado, mas que o próprio Marcelo pode ser alvo agora de uma série de tentativas de várias pessoas para fazer com que ele mude de ideia e volte. São essas as duas leituras nos bastidores, que é definitivo, que ele se desapontou, que está decepcionado, e outra de que ele pode ser convencido de voltar. Essas são as duas leituras, tá? Em paralelo a isso, a eleição ela pega fogo porque as chapas para essa eleição do Conselho Deliberativo precisam ser inscritas até sexta-feira agora, tá? Sexta-feira é o prazo definitivo. Não tem como inscrever depois. Aí vem a eleição do Conselho Deliberativo, vem a eleição da mesa, da presidência do Conselho Deliberativo, depois vem a inscrição para votação das chapas para a presidência e depois votação dentro do Conselho Deliberativo e aí se houver uma votação com os sócios, tá? O Marcelo ainda disse o seguinte, nesse momento eu preciso sair de cena. Eu ainda brinquei com ele, né? Pô, sair de cena depois de largar uma granada sem pino no sala de redação. E ele brincou, não, eu vou dar uma desaparecida agora, quem sabe no futuro a gente pode conversar e tal. Tem muita gente fazendo leitura do que aconteceu. Até aqui eu estou me apegando só aos relatos dessa apuração que eu estou dividindo com vocês. Tá? E eu quero colocar ainda uma outra frase dessa conversa com o Marcelo, que ele diz assim, abre aspas, a gente não é nada perto do que representa o Grêmio. Logo, não vai se falar mais nisso. E o clube vai seguir no caminho das vitórias. Fecha aspas. Se a gente pegar a frase que eu coloquei aqui como um resumo da entrevista dele na Gaúcha e o tom adotado nesse diálogo que eu tive com ele, ele me parece irredutível. Tá? Mas tem muita gente importante nos bastidores dizendo que pode haver um movimento para fazer ele voltar atrás, para ele para chegar a um acordo para que ele possa ser o candidato. Na entrevista na Rádio Gaúcha, o Marcelo disse que a história dele ser aclamado como presidente era da boca para fora. E eu já tinha ouvido isso, de que, seja como for, teria mais de um candidato à presidência do Grêmio. Então o Marcelo não seria aclamado. Bom, eu dividi com vocês todas essas informações, de que ele desistiu, de que falou na Gaúcha, os bastidores do pedido da atual gestão, de que quem está do lado do Marcelo não gostou, da leitura, das frases dele. A minha leitura aqui. O Marcelo ficou muito incomodado com o episódio que aconteceu domingo, segunda. Nós estamos na quarta-feira, tá? Essa reunião dos 15 nomes aí aconteceu nas últimas horas. Nessa quarta-feira, ele foi na Arena. Ele conversou com a atual diretoria sobre a gestão da Arena. A minha leitura aqui é que está tudo muito ainda no calor da emoção. E o Marcelo ele surgiu não só como um candidato, mas como uma esperança. E ele, ao
ao se colocar como o cara que comprou a gestão da Arena, como o cara que iria botar 10 milhões de euros na contratação de um reforço, ele assumiu para si um protagonismo. Um protagonismo que cobrou dele um preço, antes mesmo dele ser candidato oficial, um preço alto. E agora, na mesma medida em que ele apareceu como o cara, como a luz do fim do túnel, como uma esperança, o discurso dele de desistir, a posição dele de desistir, gera uma frustração muito grande. Vocês vão me perguntar o que eu acho que vai acontecer? Eu não sou capaz de apostar R$1 no que vai acontecer. Porque essa eleição já teve lá atrás um cara que era franco favorito para ser eleito, o Calef. Depois, o Marcelo entrou na parada e virou o franco favorito para ser aclamado. O Calef retirou a candidatura. O Marcelo agora retira a candidatura. Os bastidores estão fervendo porque tem uma eleição que tem um prazo até sexta-feira e tem um cara que mudou completamente os bastidores do Grêmio e que veio no maior veículo, no maior programa de esportivo do Rio Grande do Sul e surpreendeu até mesmo quem estava com ele dizendo: tô fora por questões políticas. Eu não sou capaz de dizer para vocês o que vai acontecer. Não sou. E vou dizer mais. Talvez ninguém seja capaz de dizer o que vai acontecer. Essa história, como eu falei lá no início, ainda vai dar muito pano para manga. Ainda vai ser assunto amanhã, depois de amanhã, semana que vem e na outra semana, e vai seguir. É isso, meus amigos. Marcelo Marques anunciou que não é mais candidato. Ele foi perguntado no sala de redação sobre a gestão da Arena, né? Sustentou que é uma doação para o Grêmio e disse que, junto com o Celso Rigo, pode ajudar o Grêmio a investir, a seguir investindo na contratação de jogadores e tal, e que talvez ele ajude mais o Grêmio não sendo presidente. E outra frase que ele usou na Gaúcha, né? Que talvez ele se prepare para voltar no futuro. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom? Deixa o teu comentário aí. O que tu acha disso tudo? Tá bem? A gente se vê. Segunda, quarta e sexta tem live aqui no canal, sempre bem cedinho, pelo horário de Brasília, começando o dia. Eu te espero, ok? Ou então eu volto antes da próxima live com um vídeo em edição extraordinária com mais informações. Gente, muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau.